Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Eu transmito sempre nos meus endereços telemáticos, endereços digitais, YouTube, Instagram, Facebook, blog. Para ir ao YouTube diretamente, é só digitar @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. No Instagram é @Paulo Roberto Maciel 6 endereço geral, Paulo Roberto Maciel. Liturgia referente ao dia 16 de março de 2025, domingo, segunda semana do tempo da Quaresma. Estamos vivendo esse tempo especial, segunda semana da Quaresma, no ano litúrgico C, quando a cor é roxa, nesse período quaresmal. No rito temos a missa própria, um ofício dominical quaresmal com credo, prefácio próprio. Primeira leitura, leitura do livro do Gênesis, capítulo 15, versículos do 5º ao 12 e 17 ao 18. Naqueles dias o Senhor conduziu Abrão para fora e disse-lhe: olha para o céu e conta as estrelas, se fores capaz. E acrescentou: assim será a tua descendência. Abrão teve fé no Senhor, que considerou isso como justiça. E lhe disse: eu sou o Senhor que te fez sair de Ur dos caldeus para te dar em possessão esta terra. Abrão lhe perguntou: Senhor Deus, como poderei saber que vou possuí-la? E o Senhor lhe disse: traze-me uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, além de uma rola e de uma pombinha. Abrão trouxe tudo e dividiu os animais pelo meio, mas não as aves, colocando as respectivas partes, uma frente à outra. Aves de rapina se precipitaram sobre os cadáveres, mas Abrão as enxotou. Quando o sol já ia se pondo, caiu um sono profundo sobre Abrão, e ele foi tomado de grande e misterioso terror. Quando o sol se pôs e escureceu, apareceu um braseiro fumegante e uma tocha de fogo que passaram por entre os animais divididos. Naquele dia o Senhor fez aliança com Abrão, dizendo: aos teus descendentes darei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio, o Eufrates. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora vamos ao Salmo responsorial, ao Salmo 26, na Bíblia Vulgata, ou 27, na Bíblia de Jerusalém. Versículos 1º, 7º ao 8º, 9º ABC, 13, 14, refrão 1º A. O Senhor é minha luz e salvação. Repitamos: o Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é minha luz e salvação, de quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida, perante quem eu tremerei? O Senhor é minha luz e salvação. Ó Senhor, ouvi a voz do meu apelo, atendei por compaixão, meu coração fala convosco confiante. É vossa face que eu procuro. O Senhor é minha luz e salvação. Não afasteis em vossa ira o vosso servo. Sois vós o meu auxílio. Não me esqueçais, nem me deixeis abandonado, meu Deus e Salvador. O Senhor é minha luz e salvação. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem. Espera no Senhor. O Senhor é minha luz e salvação. Repitamos: o Senhor é minha luz e salvação. Segunda leitura, que tem como tema
Cristo transformará o nosso corpo e o tornará semelhante ao seu corpo glorioso. É a leitura da carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículos do 17 até o 1º do capítulo 4. Sede meus imitadores, irmãos, e observai os que vivem de acordo com o exemplo que nós damos. Já vos disse muitas vezes e agora o repito chorando. Há muitos por aí que se comportam como inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o estômago, a glória deles está no que é vergonhoso e só pensam nas coisas terrenas. Nós, porém, somos cidadãos do céu. De lá aguardamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele transformará o nosso corpo humilhado e o tornará semelhante ao seu corpo glorioso, com o poder que tem de sujeitar a si todas as coisas. Assim, meus irmãos, a quem quero bem e dos quais sinto saudade, minha alegria, minha coroa, meus amigos, continuai firmes no Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora vamos ao Evangelho. Agora temos a aclamação ao Evangelho e depois a leitura do Evangelho. O Evangelho de hoje é o escrito por São Lucas, capítulo 9, versículos do 28b ao 36. E a aclamação foi retirada do Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 35. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória, Rei da eterna glória. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória, Rei da eterna glória. Numa nuvem resplendente fez-se ouvir a voz do Pai. Eis meu Filho muito amado, escutai-o todos vós. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória, Rei da eterna glória. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória, Rei da eterna glória. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que 2 homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão que está no livro Igreja e Oração, nossa missa no dia a dia. O mistério luminoso da transfiguração de Jesus realizou-se enquanto rezava, Lucas 9, versículo 29, juntamente com os apóstolos Pedro, Tiago e João, que subiram com ele a montanha para rezar, versículo 28. Deste modo, esses 3 apóstolos fizeram a experiência de serem incluídos na oração de Jesus, ou seja, na sua intimidade com o Pai, na qual se revela a sua profunda identidade de filho, resplendor da glória do Pai, conforme está em Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Durante aquela oração,
Seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Lucas 9, versículo 29. Isso manifestava a sua condição divina. O evangelista São Lucas evidencia que Moisés e Elias, representantes da lei dos profetas, ou seja, de toda a escritura da antiga aliança, conversam com Jesus no versículo 30. Tanto Moisés quanto Elias desejavam ver a glória de Deus, a sua face, conforme Êxodo 33, versículo 20, e o primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 13, mas não puderam contemplar. Agora em Cristo Deus, feito homem, podem contemplar a face de Deus no Verbo encarnado. Conversam com Jesus acerca de sua morte que se dará em Jerusalém. Lucas, capítulo 9, versículo 31. As Escrituras, a lei e os profetas falam do mistério pascal de Cristo. Neste episódio, fica claro para nós que a oração de Jesus não tem nada de evasiva, pois no seu diálogo íntimo com o Pai, ele não sai da história, não evita a missão para a qual veio ao mundo, mesmo sabendo que para chegar à glória deverá passar pela cruz. Jesus, em sua oração, entra mais profundamente nesta missão, aderindo completamente à vontade do Pai, e mostra-nos que a verdadeira oração consiste precisamente em unir a nossa vontade à de Deus. Portanto, para nós cristãos, rezar não significa sair da realidade e das responsabilidades que temos, mas assumi-las totalmente, confiando no amor fiel e inesgotável do Senhor. Enquanto Pedro fala do desejo de continuar aquela experiência, versículo 33, uma nuvem os cobre com a sua sombra. Os olhos já não podem ver, mas é possível ouvir a voz que sai da nuvem. Este é o meu filho, escutai o que ele diz. Versículo 35. Ele é a única voz que deve ser ouvida, o único que deve ser seguido. Ele que, subindo a Jerusalém, entregará a vida e um dia transfigurará o nosso corpo miserável para o conformar com o seu corpo glorioso, conforme está na carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 21. Vamos a mais uma reflexão deste domingo, segunda semana da Quaresma, porque quanto mais reflexões, melhor. Vamos passar então esta reflexão que está no livro, aliás, é no Anuário Folhinha Sagrado Coração de Jesus. É uma reflexão escrita pelo Frei Augusto Luiz Gabriel, da Ordem dos Franciscanos Menores. Lucas 9, versículos 28 ao 36, vejamos o que ele fala aqui. Escutai o que ele diz. No evangelho deste domingo, o evangelista Lucas apresenta Jesus rezando ao Pai no monte. Os grandes momentos da vida de Cristo nascem da comunhão com o Pai através da oração. É assim que ele compreende plenamente que estaria realizando o projeto de Deus, enfrentando a dureza da morte na cruz. Pode-se entender a transfiguração como um caminho de libertação anunciado por Jesus. Nele se revela a plenitude da ressurreição e a ascensão, que quer liberdade e vida para todos. Jesus, no entanto, precisa de discípulos corajosos e disponíveis, que não estejam embriagados de sono, mas que com ele desçam do monte e realizem o êxodo para Jerusalém, isto é, a libertação do seu povo. Vamos agora aos santos do dia. 16 de março é dia de São Berardo e companheiros mártires. Vamos saber um pouco da vida de São Berardo? Em 1219, São Francisco enviou esses missionários, São Berardo e os companheiros,
para a Espanha, que estava tomada por mouros. Passaram por Portugal a pé com dificuldades e, dependendo da divina providência, chegaram a Sevilha. Ali começaram a pregar, principalmente como testemunho de vida. Eram 3 sacerdotes e 2 irmãos religiosos que incomodaram muitas pessoas ao anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. Acompanhado pelo testemunho, teve quem abrisse o coração para Jesus e as conversões começaram a acontecer. Pregaram até para o rei Mouro, porque também ele merecia conhecer a beleza do Santo Evangelho. Porém, anunciar o Evangelho naquele tempo, como nos dias de hoje, envolve riscos, e eles foram presos por isso. Por influência do rei Mouro, eles foram deportados para Marrocos, e ao chegarem lá, continuaram evangelizando. Uma pregação sobre o reino de Deus, sobre o único amor que pode converter. Graças a Deus, devido aos sinais, principalmente aquele tão concreto de Deus, que é a conversão e a mudança da mentalidade, as pessoas começaram a seguir Cristo e a querer o batismo. Mas isso incomodou também o rei Mouro, que influenciado, melhor dizendo, por fanáticos, prendeu os 5 franciscanos. Depois os açoitou e decapitou. Os santos mártires, que em 1220 foram mortos por causa da verdade, hoje intercedem por nós. São Francisco, ao saber da morte de seus filhos espirituais, exultou de alegria, pois eles tinham morrido por amor a Jesus Cristo. São Berardo e companheiros, rogai por mim, rogai por nós junto a Deus. Santo do dia 16 de março, São João de Brebeuf e companheiros mártires. Nestes últimos tempos, mudou-se a atitude para com os índios da pele vermelha. Tomou-se consciência de que a prepotência dos brancos colonizadores tem destruído a vida de populações cujos valores próprios e autênticos, já tarde demais, os civilizados quiseram salvar. O cristianismo, e de modo especial os missionários, procuram preservar os valores genuínos de cada povo. Por isso, 8 jesuítas, entre eles João de Brebeuf, morreram no Canadá na metade do século XVII. João de Brebeuf nasceu em 593 de família normanda, que acompanhou Guilherme o Conquistador e São Luís IX. Tornou-se jesuíta, ordenado, depois padre. Tornou-se jesuíta, em seguida tendo sido ordenado padre, já que o jesuíta pode ser apenas um religioso sem a ordem. Mas ele ordenou-se padre no dia em que completou 29 anos. 3 anos após, partiu para o Canadá em companhia de Marcel Lallemand e José Roch Delan. Foi direto trabalhar entre os índios algonquinos. Logo aprendeu a língua deles, chegando a escrever nela a gramática e catecismo. Passou depois para a tribo dos Hurões. Também nessa língua redigiu um catecismo. Batizou cerca de 7.000 índios. Sua vida inteira foi um martírio. Morava em choupanas de extrema pobreza, pequena imagem do inferno. No dia 16 de março de 1649, a tribo dos iroqueses, adversários dos Hurões, invadiu a tribo, ou os iroqueses, melhor dizendo, né? Os iroqueses, adversários dos Hurões, invadiram a missão, amarraram João de Brebeuf num pau, arrancaram-lhe as unhas, bateram nele de 1000 maneiras, torturando-o
de todos os modos, e por fim, admirados pela sua coragem, partiram-lhe o peito e comeram-lhe o coração para herdarem a força de sua alma. Com 7 outros companheiros mártires, Antônio Daniel, Carlos Garnier, Gabriel Lallemand, João de Lalande, Isaac Jogues, Natal Chabanel e Renato Goupil, foi canonizado no dia 29 de junho de 1931. A festa deles cai no dia 19 de outubro, muito querido dos índios, que o chamavam de o homem que carrega os fardos. Bem, eu encontrei essa devoção no site da Rede Século XXI, no dia 16 de março, né? Eu não sei porque aqui está dizendo que a devoção é em 19 de outubro. Vamos a outro santo. Santo Heriberto, é santo de 16 de março. Nasceu em 970 na Alemanha. Conta-se que no dia do seu nascimento havia uma luz sobre a casa da família, durando algumas horas, marcando a vida do santo desde então. Desde sempre, Heriberto mostrou propensão para a religião e para os estudos. Seus pais o entregaram ao convento. Olha que bênção, né? O filho ser entregue ao convento de Gorze. Em 995 ordenou-se sacerdote. Estudou em várias escolas e foi considerado o homem mais sábio do seu tempo, né? Por seu grupo, tanto que o imperador Otton o nomeou seu assessor de maior confiança. Além da sabedoria, Heriberto era muito bom e caridoso com as pessoas, né? Ele foi recebendo o reconhecimento da população por causa dessas atitudes de bondade, e foi eleito bispo de Colônia no ano 999. O sucessor de Otton, Henrique II, também adorava Heriberto e o chamou para ser seu conselheiro. Os registros mostraram que depois de fundar um hospital para os pobres, Heriberto visitava os doentes todos os dias, cuidando deles pessoalmente. Conta-se que certa vez uma seca atingia a cidade. Não chovia há meses. O santo comandou um jejum de 3 dias e uma procissão de penitência para que chovesse, mas não deu certo. Heriberto então chorou na frente do povo, se sentindo então culpado. Nesse momento o céu se fechou e começou a chover. Em 16 de março de 1021, numa viagem de visita pastoral à cidade de Delfts, Heriberto pegou uma febre e morreu. Suas relíquias estão na catedral dessa cidade, na Colônia, Alemanha, na igreja que ele mesmo fundou. Foi canonizado em 1227 pelo Papa Gregório IX. Santo Heriberto, rogai por nós. Rogai por mim, rogai por nós, junto a Deus. Santo Hilário e São Tassiano são santos de 16 de março. Foram mártires de Aquileia. De acordo com o site do Vaticano, documentos antigos datam o martírio do bispo Hilário e do diácono Tassiano no ano 284. Suas relíquias, conservadas em Aquileia, foram transladadas para Grado por temor dos lombardos. A eles foi dedicada uma igreja que depois se tornou catedral na cidade de Gorizia, da qual são padroeiros. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus é o que eu desejo para todos vocês. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica,
Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde as nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo: sim, não ou espere. É que for melhor, ele nos dará, mesmo que seja um não. Até na terra, nosso pai físico nos dá um não, quando vê que é o melhor para o filho. E agora eu clamo do aramaico Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados das comunidades evangélicas e protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia Jesus voltará e será o juízo final. Esteja preparado. Creia em Jesus como Deus no mistério da Santíssima Trindade. Seja batizado e arrependa-se diariamente de seus pecados, porque você não sabe quando vai morrer. Não morra com pecado mortal, não morra na inimizade com Deus. Por isso, o arrependimento diário. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Nós teremos corpos glorificados, a exemplo de Jesus ressuscitado quando subiu ao céu, desapareceu da frente dos discípulos de Emaús em um átimo de segundo, atravessou paredes no cenáculo e andou sobre águas, um corpo transfigurado. Teremos esse corpo se seguirmos o que eu falei: ser batizado, arrepender-se dos pecados diariamente e crer em Jesus como Deus, o que Ele é, segunda pessoa da Santíssima Trindade, um mistério que não devemos querer decifrar, pois somos criaturas e a criatura não decifra o Criador. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse Paulo Roberto Maciel, YouTube, Instagram, Facebook e blog.